importante é que você seja arrebatado. Isso é o mais importante, no dia do arrebatamento, amém? Hoje eu quero falar com você sobre o tema o dia após o Natal. O versículo diz assim: e os pastores voltaram. Lembram que falamos dos pastores? Os pastores de Belém. Depois que passou toda aquela festa, né, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Ok. O dia após o Natal. Todo Natal é assim, é tudo igual. A gente vê a cidade decorada, a gente compra, a gente viaja, recebe visitantes em casa, aí passa o dia 25 e o dia 26, a vida continua, não é verdade? Muitas vezes nós passamos todo o ano focando no dia 25 de dezembro. Como eu disse para você aqui, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. O presépio é uma presepada, diga-se de passagem, o presépio não é bíblico, tá? As pessoas perguntam para mim, pastor, pode ter árvore de Natal, pode ter presépio? Pode, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser. Mas é interessante a gente saber o que a Bíblia realmente diz, certo? Então, alguns, na noite de Natal, ou nessa época de final de ano, vão à igreja, né, apenas nessa data. Outros, nem nessa data. Nem nunca, né? Acontece muito. O Natal passa e a vida geralmente continua a mesma coisa. E a gente já se prepara para o próximo Natal. Sabe o que é interessante? É que nós comemoramos o aniversário de Jesus, certo? Comemoramos o aniversário de Jesus. O problema não é esse. O problema é que muitas vezes nós deixamos o aniversariante de lado. A gente come, a gente bebe, a gente dança, a gente folga, a gente viaja e são raras as famílias que passam o dia 25 focados em Jesus. É como aquela mãe que no dia do aniversário do seu único filho, ela vai para o restaurante fazer uma festa com as suas amigas e o filho fica em casa com a babá. É mais ou menos isso que a gente faz. E quando eu falo a gente, eu digo de uma maneira generalizada, porque, infelizmente, muitos acabam tendo o Natal como mais uma festa para se reunir. E você já deve ter notado que a cada ano que passa, menos é falado sobre Jesus. Quem é que geralmente aparece no Natal? O Papai Noel, né? E o Papai Noel, ele não tem nada a ver com Jesus. Tem alguma ligação com Jesus? Nenhuma. Assim como o coelho de Páscoa, que bota ovo e ovo de chocolate, né? Não tem nada a ver com a Páscoa. Note que o nosso calendário ele é paganizado. Faz uma salada. A Páscoa não tem nada a ver com Jesus, o Natal não tem nada a ver com Jesus. Isso deve chamar a nossa atenção. Atenção em que sentido? Existe um sistema, existe uma força invisível lutando para tirar Jesus da parada. E em muitas famílias essa força satânica tem tido êxito, tem conseguido tirar Jesus da parada. Natal não é Jesus, Páscoa não é Jesus. Daqui a, sei lá, mais uma geração, nem se fala mais em Jesus, nem no Natal, nem na Páscoa. Teria muito para falar com você sobre esse assunto, mas vamos voltar aqui para os pastores. Os pastores, no versículo que nós lemos aqui, eles estavam no campo cuidando das ovelhas, eram pastores que cuidam de ovelha, pastores mesmo, cuidavam de animais. E um anjo apareceu, um coral de anjos, mais ou menos parecido com os irmãos cantando aqui, coisa linda e maravilhosa, e disseram, nasceu o Salvador lá em Belém, a promessa foi cumprida, e eles foram correndo lá e viram Jesus na manjedoura, José e Maria felizes com a criança. Só que os pastores voltaram para o rebanho, os anjos silenciaram o seu canto e parece que todo mundo se esqueceu daquela noite. Isso é tão verdade que a gente não sabe nem o dia em que Jesus nasceu. Quando você é convidado por alguém ou convidada por alguém para ir visitar a família que acabou de receber um bebê, a gente se alegra, não é verdade?
Ai, que alegria, parabéns, você leva a fralda, leva o presente. Só que depois que acaba aquela confraternização, você vai para casa. Quem vai trocar a fralda é a mamãe. Quem vai dar mamar é a mamãe. Quem vai acordar de madrugada para cuidar da criança é o papai e a mamãe. Então a gente gosta da festa, mas você já ouviu alguém dizendo assim, ó, se a sua criança acordar de madrugada, me liga que eu vou lá te ajudar? Alguém já fez isso? Não. É mais ou menos assim que aconteceu. Todo mundo voltou para casa, viu Jesus, os anjos voltaram para o céu, os pastores voltaram para as suas ovelhas e a vida continuou. Os pastores voltaram como todos os demais fizeram, só 2 pessoas ficaram com Jesus: José e Maria. E para nós, como será o dia após o Natal? Como será o seu dia 26? Olhe para a pessoa do seu lado, olhe para ela com cara de zangado e diga assim: como será o seu dia 26? Muitos engolve, né? Para baixar a comida, você vai acordar mal, com dor de cabeça, porque comeu demais. Como será o seu dia após o Natal? Você vai simplesmente voltar à vida normal, ou será que assim como José e Maria, terá a sua vida transformada radicalmente? Porque José e Maria nunca mais foram os mesmos. Quem já viveu a experiência de receber um bebê em casa sabe que isso muda a vida da família para sempre. Nunca mais seremos os mesmos. Desde que a Raquel e a Rebeca nasceram, eu e a Denise nunca mais fomos os mesmos. O vovô e a vovó que estão aí, a vovó está aí? Não? A vovó ficou em casa, ficou ruim, né? O vovô e a vovó vinham visitar. Mas quem limpava cocô era a Denise e o Josias. E as 2 eram boas nisso. Era muito cocô. Primeiro ponto que eu quero falar com você, vai aparecer aqui no primeiro slide: Maria e José nunca retornaram de ver Jesus. Os pastores voltaram, os anjos voltaram, mas Maria e José nunca voltaram, porque a vida deles foi impactada de uma vez para sempre. Aquela noite foi apenas o início da jornada para eles. Uma jornada de desafios. A partir daquele momento, eles passariam o resto de suas vidas com Jesus. E Maria, aos pés da cruz, viu o seu filho expirando no madeiro. Já parou para pensar nisso? José, a Bíblia não fala mais sobre ele, provavelmente morreu, né? Ele era provavelmente também, né, mais velho que Maria. Era comum um homem bem mais velho casar com uma jovem. Maria, ela deveria ter 15, 16, 17 anos de idade, no máximo. Na cultura judaica daquela época, as meninas judias casavam muito cedo. Então, Maria e José, eles tiveram a vida radicalmente transformada. Eles nunca mais se separaram de Jesus. Eles tiveram que sair de Belém, mas levaram Jesus com eles. Os anjos voltaram, os pastores voltaram, e José e Maria não tinham o que fazer, eles tinham que levar Jesus com eles. Houve um dia em que eles esqueceram Jesus em Jerusalém, lembra? Quando Jesus tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade, eles foram para a Páscoa e esqueceram Jesus em Jerusalém. Para José e Maria, o Natal era mais do que uma celebração uma vez no ano. Era a realidade do dia a dia. Como é o seu relacionamento com Jesus? Após esse culto, você volta para casa e você não pensa mais em Jesus, você não quer mais saber sobre Jesus. Após o dia 25, do que é o próximo domingo, como será o seu dia 26? Você vai se comprometer com Jesus, assim como José e Maria fizeram, ou será apenas mais um dia 25 de dezembro na sua vida, e o dia 26, vida que segue, Jesus fica para trás, e vamos embora para frente que atrás vem gente. Como será o seu dia 26? Você consegue se lembrar como foi o seu dia 25 do ano passado? Quem se lembra o que eu preguei na mensagem do Natal passado?
Alguém se lembra? Eu preguei essa mesma mensagem. Essa mesma mensagem. E Natal que vem, talvez eu repita ela novamente. Até você me perguntar, quando é que você vai pregar uma mensagem nova, pastor? Eu vou dizer o dia que você decorar essa. Aí eu prego uma mensagem nova. Como foi o seu dia 25 de dezembro de 2021? José e Maria nunca retornaram de ver Jesus. Eles levaram Jesus. O que você vai fazer com Jesus? Segundo ponto, Maria e José nutriram seu relacionamento com Jesus. Agora, aquela jovem mulher tem um bebê nos seus braços que ela desconhece totalmente e que ela sabe que ela o concebeu de maneira miraculosa pelo poder do Espírito Santo. Não era uma criança comum, mas porém era uma criança. Maria e José tiveram que começar a desenvolver esse relacionamento. Eu me lembro quando eu chegava em casa, as minhas duas filhas pequenas, e às vezes com cólica, né? A criança tem cólica, os pais se lembram? Eu deitava elas em cima da minha barriga, do meu peito, porque era quentinho, e elas ficavam ali até a cólica passar. Eu estava conhecendo elas, eu estava aprendendo a lidar com elas. A Denise, descabelada em casa e correndo para lá e para cá, e uma chora, a outra chora, dava mamar para uma, quando ela via, ela deu mamar 2 vezes para uma e a outra estava com fome, porque eram parecidas, e a coisa era bem complicada, bem difícil. Ela perguntava, eu não sei porque a Rebeca não para de chorar, 3 dias dando comida só para Raquel. Normal, não tem criança que suporte, né? Maria e José nutriram seu relacionamento com Jesus. Criar uma criança é uma experiência crescente. O nosso relacionamento com Jesus é uma experiência crescente. O seu relacionamento com Jesus tem crescido, você tem conhecido mais sobre Jesus. Esse Natal você sabe mais sobre Jesus do que sabia no Natal passado. Como diz aquele filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no Natal passado. É o verão, né? Mas aqui é no Natal passado. Como era o seu relacionamento com Jesus há 1 ano atrás? Cresceu? Desenvolveu? Como era o seu relacionamento com o seu filho há 1 ano atrás? E agora como está? Você conhece ele mais? Ele te conhece mais? Maria e José nutriram o seu relacionamento com Jesus. A família cresce junto com a criança, não é verdade? A família cresce junto com a criança. A Denise aprendeu a ser mãe, eu aprendi a ser pai. Vocês aí que têm filhos pequenos, estão aprendendo a ser pai, a ser mãe. Aí vem a fase, né, do vô e da vó, você vai aprender a ser vô, vai aprender a ser vó. Você precisa conhecer a criança que cresce em sua casa, e a verdade é que nós nunca iremos conhecê-los plenamente, porque eles estão sempre em desenvolvimento. O conhecimento que eu tinha sobre as minhas filhas quando elas tinham 5 anos não é suficiente para nutrir o relacionamento que eu tenho hoje com elas, porque elas têm 13 anos. Eu preciso conhecê-las melhor. Eu preciso saber mais sobre elas. Eu preciso me aproximar cada vez mais delas, porque elas vão crescendo e o desafio vai aumentando. Assim deve ser o nosso relacionamento com Jesus. José e Maria nutriram o seu relacionamento com Jesus. Os pastores foram embora. Quem vem para a festa, vai embora quando a festa acaba. Quem fica para limpar a bagunça são aqueles comprometidos com o dono da festa. Você veio só para a festa? Ou você vai levar Jesus quando você for embora? Como está o seu relacionamento com Jesus? As crianças mudam enquanto crescem e por isso o relacionamento requer um cuidado constante. Tem o pai que um dia chegou na sua esposa e disse assim: amor, quem é aquele homem no sofá? Ela disse assim: é nosso filho. Ele olhou e disse: nossa, como você cresceu. Ele não participou do crescimento do filho. Simplesmente, quando ele olhou, tinha um homem barbado sentado no sofá, abraçado com a sua mulher. Era o seu filho. Por quê?
porque ele não participou, ele não viu, ele não conheceu, ele não tinha tempo. O mesmo acontece no relacionamento entre discípulo e Jesus. Você precisa conhecê-lo. Você tem nutrido o seu relacionamento com Jesus? Nós estamos em um plano de leitura anual da Bíblia, 312 dias, e já tem gente que desistiu. Hoje é o 18º dia. Já tem gente que chutou o pau da barraca. Eu não consigo dar 15 minutos para a Bíblia por dia. Por que será que é tão difícil estudar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer sobre Jesus? Porque assim como existe uma força invisível, espiritual, lutando para tirar Jesus da parada, essa mesma força está lutando em você para tirar Jesus do seu coração. E esse é um desafio diário. Nós somos tentados diariamente a mandar Jesus embora. Como se Jesus morasse na igreja. Jesus mora na igreja. Eu me lembro do menininho que chegou esses dias aqui, eu não me lembro o nome dele, filho do Tiago. E ele chegou ali na porta e ele perguntou assim para mim: pastor, onde que está Jesus? Aí ele estava procurando Jesus aqui em cima, é uma criança. Só que tem adultos que inconscientemente são movidos dessa maneira. Como se Jesus estivesse aqui. Ele chega: ai Jesus, eu vim te visitar, domingo é o dia de eu visitar Jesus. Aí ele abraça Jesus, ouve umas canções, uma palavra que sai na porta, o diabo já tira a mensagem da cabeça dele, e ele volta para casa, e Jesus fica na igreja. Eu também. Não é assim que a gente age. Sim ou não? Não é fácil a gente deixar Jesus, não é fácil a gente lembrar de Jesus apenas nos dias festivos, Páscoa, Natal. No início da conversão, sabemos pouco sobre Jesus. Quem aqui é recém-convertido? Tem aí menos de 1 ano de fé, menos de 1 ano de conversão. Pode levantar a mão assim com vontade, assim, isso, amém. Menos de 1 ano de conversão, ou seja, você está começando a conhecer Jesus, você está começando, iniciando o seu relacionamento com Jesus. Eu conheço cristãos que vivem uma boa vida, sim, uma família legal, padrão, mas que perderam o desejo de saber mais sobre Jesus. Eles perderam o desejo de saber mais sobre Jesus. Eles não conseguem nem manusear a Bíblia. Tem a história da irmã que estava passando por uma crise financeira muito grande, e o pastor foi visitá-la. E o pastor sentou no sofá da sala, o pastor e a esposa dele, e a irmã começou a chorar, dizendo assim: está difícil, pastor, o dinheiro não está dando e tal. O pastor perguntou: você tem lido a sua Bíblia? Todo dia, pastor, todo dia. Eu oro e leio a Bíblia todos os dias. O pastor pegou uma nota de 200 e colocou no meio da Bíblia dela. Ela nunca encontrou aquela nota, porque ela mentiu, ela não lia a Bíblia. A bênção estava ali, era só folhear a Bíblia. O problema é que ela não lia a Bíblia. E você não tem lido, você não tem conhecido, você não tem crescido no seu relacionamento com Jesus. Estamos contentes com o que nós sabemos. Eu aprendi uma coisa legal assim para conquistar mais a minha esposa, sabe? Sabe que a mulher tem que ser conquistada todos os dias. No Casados para Sempre nós estamos aprendendo isso. Eu aprendi a abrir a porta do carro para ela. Pensa numa mulher que fica apaixonada. É só abrir a porta do carro, ela se derrete toda. Coisa maravilhosa. Eu estou crescendo no relacionamento com a minha esposa. Eu estou aprendendo coisas novas que agradam a ela. Depois que você abre a porta do carro para ela, olha, o dia é maravilhoso. Que coisa linda. Eu estou crescendo no relacionamento com a minha esposa, eu estou crescendo no relacionamento com as minhas filhas, eu estou crescendo no relacionamento com vocês, ovelhas, pastor. Mas eu também estou crescendo no meu relacionamento com Jesus. Hoje eu sei mais sobre Jesus do que ontem. Hoje eu sei mais sobre Jesus do que há 10 anos atrás. Eu não estou contente, eu quero mais. Amém? E você? Eu quero mais, eu quero conhecer mais. Eu quero fazer um propósito de que no próximo Natal eu terei lido a Bíblia toda. Posso ouvir um glória a Deus aí?
Eu vou falar mais uma vez. Eu vou fazer um propósito que no próximo Natal eu terei lido a Bíblia toda. Deus ouviu. Amém? Eu tenho certeza que Ele ouviu. Maria e José não passaram apenas o Natal, mas o resto de suas vidas crescendo em seu relacionamento com Jesus. Eita glória! Que coisa maravilhosa. Cristão significa parecido com Jesus. E último ponto. E se você não entender esse último ponto, você vai perder tudo. O terceiro ponto diz assim: Maria guardava tudo que ouvia sobre Jesus no coração. Tudo que ela ouvia. Ela ouviu tudo que os pastores de Belém falaram sobre Jesus. Capítulo 2, versículo 19, olha só. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as. Olha como diz a minha versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela guardava essas palavras, meditando-as no coração. Ela ficava pensando, puxa vida, eu sei de onde ele veio, eu nunca tive relação com homem algum e eu concebi. O anjo apareceu e disse que eu seria a mãe do Salvador, eu sei quem ele é. E agora os pastores do campo vieram, disseram que viram anjos e falaram coisas maravilhosas acerca dele, que coisa linda. Como será tudo isso? Ela meditava no coração. Ela passava o dia pensando em Jesus. Ela também ouviu tudo que Jesus disse. Capítulo 2, versículo 51, diz assim, versículo 51, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso. Aqui quando ele voltou, foi esquecido pelos pais, lá em Jerusalém, era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Ela sabia a missão do filho, ela sabia que aquele filho era Deus. Olha que coisa tremenda. Uma simples mulher teve o privilégio de dar a luz ao próprio Deus encarnado. E ela ficava meditando naquilo, pensando o que vai acontecer. Ele era Deus, mas era o filho dela. Ele era Deus, mas ele foi amamentado nos seios dela. Ele era Deus, mas ela sabia como ele terminaria a sua missão. Uma espada atravessaria o seu coração. Pensa no primeiro milagre de Jesus, capítulo 2 de João, bodas de Caná. O casamento, acabou o vinho. Maria chega no filho e diz assim: filhão, acabou o vinho. Jesus diz: o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda. Ah, mas o pedido de uma mamãe a gente não resiste, não é verdade? Jesus, eu imagino ele falando assim: só para você, tá? Manda encher esse trem aí. Aí vinho para todo mundo. Olha que relacionamento bonito. Ela guardava no coração, enquanto muitos vieram apenas para o nascimento, José e Maria guardaram tudo que foi dito e feito no coração. Eles foram mudados para sempre pelas palavras faladas sobre Jesus e as palavras ditas pelo próprio Jesus. Feitosa, vem cá, Feitosa, cadê você? Como será o seu dia 26? Como será o seu dia 25? Como será o seu Natal? Como será o pós-Natal? Como será a sequência? Como você vai iniciar o 2023? Meu irmão, quem entendeu a referência aí? Eu torci para eles mesmo. Glória a Deus. Aí, mais um para a Irmandade, né? Amém. Como vai ser o seu Natal? Se o Brasil tivesse ganhado a Copa, o que ia mudar na sua vida? Mas a gente estaria fazendo festa. Provavelmente muitos de vocês não estariam aqui no culto. Fala que eu estou mentindo, se você tem coragem. Muitos de vocês não estariam aqui no culto. Amém.
Acredito em você. Agora, nós estamos falando de algo que pode mudar a sua vida de uma vez para sempre. Aqui estamos, há uma semana de mais um Natal. E eu pergunto para mim e para você, que tipo de pessoa você é? Que tipo de cristão você é? Essa mensagem vai ficar gravada no seu coração, você vai marcar na sua agenda, para o ano que vem, quando eu pregar ela de novo, você falar assim: eu já ouvi essa mensagem, pastor. Prega de novo, porque Deus falou comigo. Você vai começar a marcar o que Deus fala com você. Você vai começar a guardar no seu coração e meditar naquilo que Deus tem falado para você. Hoje, você pode ter a sua vida mudada para sempre. A missão de Jesus, por que nós não sabemos a data do nascimento dele? O nascimento dele é importante? Sim. Mas a morte dele é o ápice da história da humanidade. A cruz é o centro da história da humanidade. E a sua ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito por Deus. E todos aqueles que confiarem em Jesus, se converterem dos seus maus caminhos, entenderem que são pecadores, todos nós somos, reconhecer que você não pode ser salvo pelos seus méritos e olhar para o crucificado. O alvo é a cruz, a mensagem é a cruz. Na cruz, o Filho de Deus se entregou por mim e por você. Eram os meus pecados pesando sobre ele. Eram os seus pecados pesando sobre ele. Ele foi moído. Agradou ao Pai moê-lo. Porque no sofrimento de Jesus, nós fomos libertados. Nós fomos perdoados. Nós fomos sarados. E ele ressuscitou o terceiro dia. E todo aquele que crê é salvo. Todo aquele que confessa é salvo. Todo aquele que se rende de todo o coração é salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu quero ler com você Romanos 10 e 9 para a gente terminar. A banda vem para cá também, por favor. Todos da banda. Nós temos tempo ainda, então nós vamos ter mais uma canção com o coral no final. Eu vou chamar só a banda para a gente cantar mais uma vez aquela canção, tá? E depois nós terminamos com mais uma canção linda e maravilhosa com o coral e a banda. Romanos 10 e 9 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você confessar com a sua boca, se você crer no seu coração, você confessar que Jesus, Ele ressuscitou dos mortos, Ele foi ressuscitado pelo Pai, você será salvo. Essa é a mensagem, salvação. Você que ouviu essa mensagem e se sente chamado por Jesus para uma genuína conversão, eu queria convidar você para vir aqui à frente e eu gostaria de orar por você. Todos se coloquem em pé, por favor. Você que ouviu essa mensagem e se sentiu chamado por Deus para um encontro genuíno com Jesus, conversão, eu convido você a vir à frente. Eu gostaria de orar por você. Você que, esse é o segundo convite, você que já fez essa entrega a Jesus, mas entende que você precisa se comprometer mais com Jesus. O dia 26 não pode ser um dia comum, tem que ser Natal todo dia. Não é assim que diz uma música? Natal todo dia. Você quer mais, você quer guardar no seu coração, você quer levar Jesus para casa. Eu também te convido a vir à frente. O terceiro convite é para você que está sofrendo com alguma enfermidade, independente de qual seja: depressão, pânico, ansiedade, câncer, corpo, alma, espírito, independente, lutas familiares. Você quer começar uma vida nova após esse Natal? O convite é que você venha à frente, dobre os seus joelhos
e nós vamos orar. E nós vamos cantar também. Se você pode,